Salve peixeiros com orgulho! Depois de um bom tempo sem realizar conteúdos para este canal, finalmente retorno de uma maneira excepcional e uma circunstância que ninguém, nenhum torcedor do Santos gostaria. Eu queria estar falando de fatos recentes aí nos bastidores do nosso clube, mas por questões excepcionais, pelo menos uma forma de manifestar, botar para fora, relaxar o nível de tensão, de tristeza que é para testemunhar o dia 29 de dezembro de 2022, que vai ficar marcado na nossa história como a mais triste, mais estarrecedora, e que seja a única desse gênero relativo ao Santos Futebol Clube, que é para falar do nosso maior herói, do nosso maior ídolo, que não se torna apenas o ídolo de um clube, mas de todo um país e de todo um planeta, que certamente, assim como aconteceu em várias circunstâncias em que parou para apenas vê-lo jogar, certamente hoje vai parar para prestar as merecidas homenagens ao senhor Edson Arantes do Nascimento, que conquistou, não por privilégios de herança, como acontece com chefes de Estado em monarquias, mas que conquistou a alcunha de rei, realizando uma das tarefas mais simples que nem mesmo os chefes de Estado são capazes de realizar: de parar guerras, de atrair multidões, não por discursos políticos, mas apenas colocando uma simples bola no pé, fazendo o simples ato de se jogar futebol uma arte, uma manifestação digna de aplausos, de admiração. E fazendo isso, que Pelé não somente construiu a história de um clube, construiu a imagem de um país, mas construiu um legado para todos que o testemunharam, sejam vendo ele jogar, ou sejam, como da minha geração, pelos relatos dos pais, ou para os registros de época de televisão, que viram os feitos que ele realizou, insuperáveis até os dias de hoje, e que dificilmente serão alcançados por qualquer um, seja jogador de futebol, seja qualquer atleta, enfim. Apenas para ter a dimensão hoje, para essa nova geração, inclusive de santistas, que alguns até que recentemente, nos últimos tempos, vinham questionando o Rei Pelé, não pelos feitos que ele fez como atleta, mas pela vida pessoal dele, quando relativizar a imagem dele por questões pessoais que todos devem saber, e que, na minha humilde opinião, muito santista por aí deveria se informar melhor. O próprio torcedor do Santos, indo na onda aí de vários jargões aí que acabaram se atribuindo ao Pelé, que não foi um acontecimento relativo aí a uma das filhas dele, que não é muito que a mídia divulga, que vê os próprios torcedores do Santos, alguns deles fazendo isso. Enfim, este canal não é um canal apenas para se ganhar likes, para chamar atenção, lógico, mas não de
de uma circunstância que, por exemplo, embora seja de uma plataforma que incentiva a monetização, incentiva seguidores para ganhar mais retorno financeiro, mas eu posso assegurar que este canal aqui é, acima de tudo, um propósito reflexivo, especialmente para o santista, o torcedor do Santos, para falar sobre o clube. Porque se eu tivesse que apenas com o propósito de ganhar likes, eu estaria fazendo o que muitos santistas faziam nos últimos tempos, que é ficar explorando esse aspecto pessoal da vida do Pelé relativo à filha dele. Enfim, acho que este triste acontecimento, eu não gosto de falar a expressão que ele morreu, mas que finalmente ele, por muita coisa que ele passou, por muita coisa que ele enfrentou, seja como jogador, e tanto jogador como depois que ele parou, vendo até próprios torcedores do Santos desmerecendo a imagem dele, acho que talvez agora finalmente ele está em paz, na merecida paz, depois de tanto tempo na forma de vida, ele dá o presente pelos feitos que conquistou. Enfim, falando um pouco sobre o nosso grandioso rei, muitos, hoje prestam suas homenagens, mas que em vida até questionavam, a grandeza dele. Vale-se dizer que, por exemplo, nosso rei, que ele conquistou, foi o que foi, jogando em apenas um único clube, um feito que, sem sombra de dúvida, dificilmente será repetido nas circunstâncias de hoje, nos momentos atuais, onde os nossos garotos aqui do nosso país já são treinados para terem um projeto pessoal de jogar na Europa, por exemplo. Algo que na época do nosso rei, por exemplo, ainda não se existia. E hoje não se tem hoje nada igual, nada parecido com o que o Pelé conquistou. Nada parecido, nada, enfim, comparado com o que ele alcançou, jogando apenas, mais uma vez, jogando em apenas um único clube, de um clube que sequer pertencia a uma capital de estado, sem sair do país, excursionando pelo exterior, apenas jogando futebol. Dificilmente vai aparecer algo parecido com isso. Dificilmente vai se superar algo de tamanha dimensão. E que hoje, agora, no momento que eu gravo esse vídeo, inclusive está chovendo, talvez refletindo a tristeza que é de perder esse grande ser humano que é nosso rei. Talvez acho que os nossos santistas da atual geração, que ficaram por muito tempo fazendo piadas ou até tentando desqualificar o nosso maior ídolo, talvez tenha um pouquinho de noção do que é perder tamanho símbolo, tamanho homem que foi o nosso ídolo, o que ele representou, não só o que ele representou, o que ele nunca vai deixar de representar, mesmo agora, depois de ter nos deixado nessa forma física. Enfim, eu acredito que várias matérias estão sendo realizadas agora ao redor da mídia, para pelo menos ter uma ideia do que o Pelé representa. E que, repetindo aqui, o Pelé, que para muitos, para quem não sabe, talvez acho que conseguiu o grande retorno financeiro merecido logo depois que saiu do Santos Futebol Clube, porque no período que esteve no Santos, e não somente eu que digo, apenas me baseando nos relatos daqueles que testemunharam vê-lo jogar, que ao contrário do que os
os mais novinhos pensam, ele deu dinheiro para muita gente. Pessoas que ficaram ao redor dele, construíram carreiras, construíram uma vida pessoal com você, só pelo fato de estarem do lado dele. Tamanho, se tem uma ideia do quão iluminado esse homem foi. Que para ele, o rei, né, foi ficar um bom tempo em apenas um único clube, ele podia ter se transferido para o exterior, podia ter ido para outros clubes, ter ganho uma projeção pessoal financeiramente melhor para ele. Ele só conseguiu realmente se estabelecer, né, financeiramente. Todo mundo sabe que é muito difícil para um jogador de futebol depois que para, que quando ele foi para os Estados Unidos jogar no New York Cosmos, onde ele finalmente encerrou sua carreira de vez. No aspecto racial, por exemplo, muitos criticavam talvez o Pelé por que não se gostar de se envolver muito nessas questões, mas me chamou muito a atenção logo depois que tivemos o episódio do Aranha, todos sabem, há 8 anos atrás, em que ele rompeu talvez o silêncio costumeiro, dizendo que se ele, na época de jogador, tivesse que parar para jogar, sair do campo toda vez que era chamado de macaco, todo o jogo teria que ser interrompido. Talvez apenas para dar uma ideia do que ele deve ter passado em cada jogo, cada partida, para se tornar o que é, para se tornar o que foi, para construir o legado que construiu, para ter aguentado certas coisas dentro e fora de campo, que todo mundo sabe, né? Enfrentar para quem é negro, para enfrentar o racismo velado que ainda existe, né, por aí, tanto no nosso país como ao redor do mundo. Apenas para dar uma palhinha aqui neste humilde canal, da dimensão, da trajetória que esse homem conquistou, e que um acontecimento que surge aí num contexto que o nosso clube vive, e certas decisões tomadas num curto período de tempo, num momento que o clube vive talvez aí uma transição que pode ser traumática, desnecessariamente traumática, e que futuramente talvez eu possa falar a respeito. Não haveria necessidade, por exemplo, na questão em especial da questão da arena, que eu já vou logo adiantar aqui, não aprovei, fui um dos 117 sócios que não aprovaram esse modelo, mas isso é para falar depois, que pode incorrer, inclusive, talvez um acontecimento aí que o Santos pode engrandecer, tanto pode alavancar realmente o nosso clube, como também pode colocar nossa instituição para baixo. Um período aí que o clube ficou sem estádio, que, né, foi aprovado, tendo como referência um de nossos rivais, mas que todos sabem que no intervalo de tempo que esse rival ficou sem estádio, todo mundo sabe o que aconteceu. E que, no meu entender, não haveria necessidade do clube passar por isso, correr o risco de se passar por isso. Mas como aconteceu, vou torcer a partir de agora para que eu esteja errado e dizer: Luiz, você errou. O tempo vai dizer, enfim, é um assunto para se falar futuramente aí para outros mundos, mas que não seja esse acontecimento, né, da perda de forma física do nosso grande herói, que seja apenas a único no nosso clube, o único fato triste para se falar do nosso Santos Futebol Clube, que seja apenas esse e não outro, né, que pode se correr o risco de acontecer. Um momento aí que certas decisões que o nosso clube vive, que me preocupam como torcedor do Santos, realmente me preocupam, mas que eu vou torcer para que eu esteja errado. As considerações aí
adicionais, o nosso Edson, que gostava sempre de se dissociar, né, do Edson, o nome dele como Pelé. O nosso rei disse, não somente eu, este cidadão santista de pouca relevância, né, conforme alguns de rede social andam falando por aí, né, quem me acompanha nas redes sociais sabe, né, de certos episódios aí que andam acontecendo, na qual tenho certas opiniões polêmicas, e que este humilde torcedor que está fazendo esse vídeo aqui, não sou eu que estou dizendo, mas apenas reproduzindo o que o próprio homem disse durante as festividades do centenário do clube em 2012, quando ele fez questão de descer do helicóptero e dizer: eu não seria o que sou hoje se não fosse pelo Santos. Tudo que eu construí, a imagem que eu construí, não foi sozinho, foi graças ao Santos Futebol Clube. Uma forma de dizer que, no contexto que o clube vem passando, de muitos santistas por aí, hoje, que desmerecem, estão fazendo de tudo para depreciar a relação do Santos Futebol Clube, da região de Santos, como se não fosse a mesma coisa, quando na verdade são unha e carne, que não entendem a relação do que significa o próprio nome do clube, Santos. E que esse acontecimento que estamos presenciando hoje talvez seja uma chance de certos santistas por aí de reverem um pouquinho os conceitos do que realmente é o Santos Futebol Clube, do que é Santos, do que significa a expressão Santos sempre Santos. Porque esse homem que nos deixou, a imagem que ele construiu, o clube que ele construiu, só foi possível, só foi realmente realizável porque ele esteve aqui, sem falsa modéstia. Dificilmente nós teríamos tamanho herói que foi, se fosse, talvez, tivesse a carreira construída em outro clube. Por isso que, graças a Deus, certos santistas que se vê por aí, não estivessem em 1956, quando um menino de 15 anos, trazidos pelo senhor Valdemar de Brito, que entrou pela porta lateral do vestiário da Vila Belmiro, nos deu a graça de comparecer e construir a carreira que construiu. Se fosse por certos santistas atualmente, para essa geração, especialmente de muitos, especialmente que passam longe do estádio Urbano Caldeira, talvez o Pelé não teria sido o Pelé, talvez o clube, nosso clube não teria sido o clube que foi, e com certeza não teríamos esses próprios santistas que hoje querem porque querem desmerecer a imagem, a relação que Santos Futebol Clube tem com o Santos, com a Baixada Santista, com essa cidade, com esse clube, na palavra de muitos, litorâneo, né? Dizendo de forma depreciativa, litorâneo, pequeno, mas foi esse pequeno, né, que muitos desconhecem, para falar sobre isso, para falar de quer dizer que é pequeno, não sabe da própria história, do próprio clube que torce. Foi esse litorâneo que deu, né, esse orgulho de hoje termos esse herói, de termos esse homem
que não é apenas nosso, que agora é do cidadão, do mundo, do planeta. Uma coisa para se refletir, que é o grande propósito desse canal. Que hoje o velório dele sirva para isso, pelo menos agora, entenderem o que é realmente ser santista, a dimensão que é ter esse clube e sentir e dizer, tenho orgulho de ser daqui, que nem todos podem ter, conforme o próprio hino diz. Enfim, isso é o que eu tinha para falar. E para encerrar, deixo talvez que, se tivesse que resumir a história tanto dos santos quanto do nosso rei em apenas uma única foto, apenas um único símbolo, eu vou deixar esta imagem, né, para encerrar esse vídeo, para encerrar esse simples manifesto. Santos sempre santos, obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu.